essa observação. São 5 etapas, nós vamos ver quais são essas etapas. São 5 etapas que são interrelacionadas, tá? Então, essas etapas são, além de interrelacionadas, elas são dinâmicas, sistemáticas, sistêmicas, tá? Então, nós temos que ver o processo de enfermagem, sim, dentro do contexto das 5 etapas, mas nós temos que entender que isso é muito dinâmico, não é receber o paciente, agora eu vou fazer o levantamento de dados, agora eu vou fazer o diagnóstico de enfermagem, agora eu vou fazer o planejamento. Isso é muito dinâmico. Com o passar do tempo, isso acontece em minutos na nossa cabeça. Você recebe o paciente, já sabe quais são, já observa as situações, já prediz quais são os diagnósticos de enfermagem. Por quê? Com o passar do tempo de avaliação, você criou estruturas na sua cabeça, você conseguiu determinar padrões na sua cabeça. É como alguém que recebe o paciente, eu recebo, por exemplo, o paciente na minha unidade de terapia intensiva, um paciente pós-parada, entubado em droga vasoativa. Eu já tenho na minha cabeça os padrões que podem acontecer a partir daquela situação. Meu paciente pode fazer uma lesão renal aguda, meu paciente vai diminuir filtração glomerular, meu paciente vai ter perfusão periférica diminuída, o meu paciente tem um risco de lesão por pressão, meu paciente pode ter acúmulo de escórias, e aí piora o contexto renal dele, entenderam? Então, quando a gente vai recebendo esses pacientes, quando a gente está num contexto específico, nós vamos criando padrões na nossa cabeça. É igual vocês na clínica podiátrica, vocês têm recebido pacientes específicos, naqueles tipos de situações vocês vão observando padrões que vão permitir, em determinado momento, que o processo de enfermagem seja realizado de uma forma muito rápida. Mas o que vocês têm que entender que nós temos etapas que são dinâmicas e interrelacionadas, tá? Essas etapas são 5, que consistem no levantamento de dados, no diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Levantamento de dados, coleta de dados, eu gosto muito mais de usar o termo investigação, porque é algo mais detalhado, nós conseguimos ir nas nuances, nos detalhes mesmo do paciente, né? Coleta de dados é muito frio, a gente às vezes levanta os dados e sem ter o mínimo de relacionamento com o nosso paciente. Inclusive, antes do levantamento de dados, da investigação, é necessário que nós que a gente tente ter um relacionamento com o nosso paciente, porque a partir desse relacionamento, da confiança que ele vai ter em você como profissional, que ele vai conseguir se abrir para que você consiga levantar dados além do biológico. Você tem que levantar dados também psicológico e social, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, nós temos 5 etapas. Primeira etapa, coleta de dados, a investigação. A segunda etapa, o diagnóstico de enfermagem. A terceira, o planejamento, que nessa terceira etapa você já subdivide em determinação de metas e intervenções. A quarta etapa é a implementação desses cuidados, e aqui nós vamos ter, por exemplo, o auxílio da equipe de técnico de enfermagem. E a última etapa é a avaliação. Avaliar todo esse processo, se deu certo ou não, o que nós precisamos fazer a partir dali, qual vai ser o diagnóstico que permanece, o diagnóstico que saiu, tá? Aqui, nós conseguimos observar, eu trouxe algo interessante sobre a investigação, e aí hoje nós vamos falar com mais ênfase na investigação, para que vocês consigam entender melhor, e é aqui que vai dar base para a gente conseguir diagnosticar sem o NANDA. Lembrando que aqui, em nenhum momento, eu estou refutando o NANDA. Não, eu não refuto o NANDA. Eu refuto o NANDA como um instrumento que vai te permitir diagnosticar. O diagnóstico é porque você perdeu a primeira aula, Mauriceia, mas o diagnóstico, que é o que nós temos foco aqui no curso, é o processo de raciocínio. A utilização do NANDA é um outro momento após o processo de raciocínio, tá? Então, aqui, o que a gente precisa saber para que a gente consiga diagnosticar o nosso paciente sem ter esse livro em mãos?
nós temos que ter, o primeiro momento, uma investigação muito bem organizada. Essa investigação, ela vai permitir a coleta de dados, uma coleta de dados que a gente consiga identificar a partir dessa coleta de dados indícios, tá? Indícios de situações que são necessárias de serem intervidas, né? Que nós vamos necessariamente intervir. Depois disso, da coleta de dados e investigar esses indícios, nós vamos agrupar e identificar esses dados. Então, nós vamos agrupar em alterações fisiológicas, nós vamos agrupar, deixa eu abrir o e-book aqui novamente, nós podemos agrupar para que vocês entendam com relação aos requisitos universais, como é que está o psicológico, a nutrição desse paciente, a função respiratória, eliminação e troca desse paciente, agrupar em relação aos requisitos de desenvolvimento, como é que está os processos de vida, o meu paciente está exposto a algum processo de vida específico que também possa impactar no processo de saúde dele, agrupar quanto aos requisitos de desvio, tá? Então, existe alguma desordem patológica, o meu paciente é hipertenso, o meu paciente é diabético, o meu paciente, além de ser hipertenso, apresenta uma dermatite ocre significativa, um edema em membros inferiores significativo. Então, nós conseguimos agrupar e identificar esses dados, porque o agrupamento e identificação desses dados permite que a gente consiga analisar adequadamente posteriormente, tá? E aí nós temos um primeiro impacto, eu trouxe aqui para a gente entender o primeiro impacto das teorias no nosso processo de enfermagem. Então, aqui nós temos uma teoria, aliás, um instrumento de levantamento de dados, vocês estão vendo? Sim ou não? Sim ou não, meninas? Eu não consigo ver vocês. Sim. Sim. Olha, Sim. Ótimo. Então, aqui sim, nós sim. temos um instrumento de coleta de dados que é pautado numa teoria, na teoria das necessidades humanas básicas. Então, aqui nós vamos ter necessidades psicobiológicas, dentro desse contexto das necessidades psicobiológicas, o que eu vou avaliar? Abertura ocular, que está avaliando o Glasgow, abertura ocular, se esse paciente está consciente e orientado, tá? Então, tudo isso nós temos como influência da teoria. Observem que aqui eu estou agrupando dados específicos que eu vou conseguir avaliar de uma forma mais organizada. E aí eu trago esses dados que eu levantei para uma estrutura de organização de dados. Essa estrutura que eu trouxe aqui para vocês é com base nos padrões funcionais de Gordon. A anterior é com base na teoria das necessidades humanas básicas, tá? É um levantamento de dados. Aqui é muito simples, eu só trouxe quais são as principais alterações. Inclusive, a própria Nanda usa os padrões funcionais de Gordon lá nos seus domínios e classes, tá? E aqui eu gosto muito de utilizar Gordon, que não é uma teoria, mas é um padrão estruturado de enfermagem que serve muito bem também para a gente levantar dados. Quais são as alterações em relação à respiração, à eliminação e troca, à regulação, ao conforto físico, à integridade da pele, tá? E aí nós vamos conseguindo ter raciocínio a partir daqui. E é importante, dentro desse contexto de levantamento de dados, nós fazermos duas perguntas. Essas duas perguntas vão influenciar diretamente no seu diagnóstico de enfermagem. Quais são as evidências e quais são as inferências, tá? Então, recebo aqui o meu paciente, por exemplo, meu paciente lá na urgência e emergência. É um paciente com infarto. Vou trazer até um exemplo pessoal meu. Eu estava rodando sempre dou esse exemplo. Estava rodando na urgência e emergência do hospital que eu fiz residência, e lá nós recebemos um paciente, um idoso, que cuidava da sua neta. Ele tinha a guarda da sua neta. E ele estava com sinais sugestivos de um infarto agudo do miocárdio. A gente atendeu ele na sala, foi triado,
levado para a gente, para a sala vermelha, e lá durante a triagem, o pessoal chamou a equipe de, não é psicologia, é apoio psicológico, como é que fala? Eu esqueci, assistência social. Chamou a equipe de assistência social por conta da neta dele, que estava, né, que agora estaria sozinha, já que ele estava sendo atendido por nós. Se não me engano, ela tinha uns 9, 10 anos. Bom, nós recebemos esse paciente com sinais sugestivos de infarto agudo do miocárdio, com dor precordial significativa, já estava com alteração respiratória, não estava com alteração de nível de consciência e apresentava muita ansiedade porque ele não sabia o que tinha acontecido com a neta dele. Então, a neta dele estava lá na assistência social, que estavam tentando achar alguém para ficar com ela, dos familiares, e ele estava ansioso por conta disso. Quando nós recebemos esse paciente, diante dos dados levantados, o que a gente tem que perguntar? Quais são as evidências? O que eu estou observando? Quais são as evidências? A dor é uma evidência? O que vocês acham? A dor precordial desse paciente é uma evidência? Sim. Se é uma... Pois não, pode falar. Se é uma evidência para IAM? É isso que você está perguntando? Não, ótimo você ter perguntado isso. Não era isso, mas ótimo você ter perguntado. Essa pergunta da Gleice é fundamental para que a gente consiga observar como que nós estamos raciocinando. A Gleice perguntou, é uma evidência para o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é uma preocupação para a gente? O que vocês acham? O infarto agudo do miocárdio é uma preocupação para a gente, para a enfermagem? O que vocês acham? Não. Gleice, não? Não, é uma preocupação, né, e uma atribuição também da equipe médica. Ótimo, ótimo. Meninas, o que vocês acham? Giane, Mauriceia, Yuli, Estela, Deise, Letícia? Repete a pergunta, por favor, Lorena. Claro. O infarto agudo do miocárdio é uma preocupação para a enfermagem? Eu acho que é. Eu acho Eu que acho sim que também. é também. Por quê? Eu acho que Porque sim. eu acho que é porque a partir, por exemplo, se o seu paciente está infartando, se a gente já viu, se a gente já se como é que eu vou dizer como a palavra? Se já me despertou para isso, exatamente. Eu vou saber, eu vou conseguir identificar e planejar os cuidados. E até mesmo, por exemplo, tem na UPA. Tem UPA que você, quando o paciente chega com dor precordial, você já pode aplicar o enfermeiro ali no acolhimento, porque a gente é o que recebe primeiro o paciente, você já pode começar com aquele protocolo. Você já pode pegar o paciente já pega o acesso, já pode colocar esse paciente numa cadeira de rodas para você evitar desgaste metabólico, enfim, ou desgaste. Enfim, eu acredito que sim. Acho que é uma preocupação nossa também por conta do nosso planejamento do cuidado. Isso aí. É verdade. Vamos lá, Letícia. Eu acho que a gente vai ajudar, lógico, auxiliar ali para poder estabilizar o paciente, mas os problemas que o infarto agudo do miocárdio vão trazer, que é o foco do enfermeiro. Não o infarto em si. Gleice? É verdade. Também, Yuli, quer falar alguma coisa? Não? Ótimo. A Mauriceia e a Letícia falaram 2 pontos fundamentais. Não ia falar sobre esse assunto, mas eu vou falar novamente, vou abordá-lo. Não sei se eu falei na aula anterior, mas nós temos algo chamado modelo tripartite da prática de enfermagem. Falei isso na aula anterior? Não sei se eu falei. Modelo tripartite da prática de enfermagem. Esse modelo tripartite da prática de enfermagem, ele traz as vertentes a qual a enfermagem trabalha. Prioritariamente, a primeira vertente é com base na nossa ciência. A prioridade é a nossa ciência, concorda? Então, nós vamos trabalhar com base no processo de enfermagem. Essa é a parte principal. Dentro desse contexto, não nos importa se esse paciente está ou não com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.
porque nós vamos conseguir observar as repercussões. A dor é uma resposta indesejável. A alteração respiratória é uma resposta indesejável. A alteração do nível de consciência é uma resposta indesejável, independente do que esteja causando. Naquele momento, a gente nem precisa saber se é um infarto agudo do miocárdio, para que a gente consiga trabalhar como enfermeiros dentro do contexto da nossa ciência, determinar o diagnóstico de enfermagem necessário e as intervenções. Nesse ponto, nesse aspecto, nós não precisamos saber sobre o diagnóstico do nosso paciente. Se o paciente está com dor, eu tenho intervenções não farmacológicas que vão possibilitar o alívio da dor. Se esse paciente está com dor e com alteração na função respiratória, eu também tenho intervenções que vão me permitir a diminuição dessas respostas. Além disso, eu posso ter protocolos que me respaldem a, por exemplo, colocar um oxigênio a 4 litros nesse paciente que está com dor precordial e com a função respiratória já alterada, mas eu não preciso saber se é infarto agudo do miocárdio. Na segunda vertente, nós vamos trabalhar com base na necessidade da equipe médica, alcançando objetivos da equipe médica. E aí nós trabalhamos de forma multidisciplinar. Para que eu trabalhe nesse contexto, eu preciso saber, sim, qual que é o diagnóstico do paciente. Porque se o meu médico plantonista que está comigo prescreve, por exemplo, um trombolítico para esse paciente, e claramente, diante do levantamento de dados que eu fiz, anamnese e exame físico, eu observei que esse paciente não pode receber um trombolítico porque ele tem um risco de sangramento, eu preciso saber sobre o curso fisiopatológico daquela doença. Então, nesse segundo contexto, eu necessito saber, sim, qual é o diagnóstico. E no terceiro contexto que nós trabalhamos é pautado nas normas e protocolos do local que nós trabalhamos, tanto do ambiente macro do hospital, quanto do ambiente micro da unidade. Então, vamos considerar o exemplo da Mauriceia, lá da UPA, que recebeu na UPA. Nesse contexto de protocolos operacionais para um paciente infartado, eu preciso saber se é um infarto ou não, porque eu tenho protocolos para inserir esse paciente, uma vez que o atendimento tem que ser ágil. Eu tenho que ter um atendimento de até 15 minutos, né? 15 minutos de porta para fazer o eletrocardiograma, 15 minutos de porta para avaliar os marcadores cardíacos desse paciente. Nós temos um período de porta de 30 minutos até para a gente iniciar com trombolíticos, então esse diagnóstico tem que ser rápido. E aí, nesse contexto de uso de normas, protocolos, sim, nós precisamos saber também do diagnóstico. Entenderam? Ficou claro esse contexto? Então, nós temos o modelo tripartite da prática de enfermagem. Eu vou mandar para vocês esse modelo em um artigo para que vocês leiam mais. Vou colocar, na verdade, na plataforma para que vocês tenham acesso. Mando para você, Mauriceia. Então, nós temos essas 3 faces de atendimento. A primeira face que nós temos que priorizar é a nossa. E aí, o que a gente observa acontecer? Por isso que confundem a gente com a equipe médica, por isso que a gente sempre ouve, por que você não fez medicina? Por que você está como enfermeiro? Porque a prioridade, quando a gente recebe o paciente, a nossa prioridade é em alcançar as metas da equipe médica. A nossa prioridade não tem sido em alcançar as metas nossas como enfermagem. Então, é por isso que é importante a gente conhecer, para que a gente entenda, eu estou na emergência. Muito embora em algumas unidades, é claro que a gente às vezes trabalha com imediatismo, né? Dentro da urgência e emergência, dentro do pré-hospitalar, por exemplo, o meu atendimento tem que ser imediato. Eu não posso ficar escolhendo a prioridade. Não, a prioridade aqui é minha como enfermeiro. Agora a minha prioridade é para alcançar a meta da equipe médica. Não, tem protocolos justamente para ser imediato, né? Então, você está trabalhando naquele serviço, sabendo que você vai realizar muito mais atividades
imediatista com base em protocolos do que a sua atividade como enfermeiro dentro do seu processo, dentro da sua ciência, tá? Mas nós temos que observar isso. Você tem trabalhado muito mais para atender às necessidades da equipe médica ou para atender às suas necessidades como enfermagem. Dentro da terapia intensiva, por exemplo, o que eu mais vejo é o contrário. É os enfermeiros esquecendo ali a sua atividade como enfermeiro e trabalhando só em cima de normas, de protocolos e de prescrição médica. E o que a gente mais observa é a necessidade de respostas humanas dentro do contexto. E assim, né, Lorena, não é nem esquecendo, às vezes é o que a nossa gerência exige. Né? Eu que fui de ambiente hospitalar há muitos anos, quantas vezes eu cacei confusão, gente? De descabelar. Por quê? Eu queria executar minha função, mas não me deixavam. Não, você tem que fazer esse relatório. Não, você tem que fazer o que o médico está mandando. Não, você tem... Sabe? Era uma confusão quilométrica e desgastante. Você tem que chamar médico que está dormindo. Tem que chamar médico que está dormindo. A gente já não... olha o absurdo que a gente tem que ter resoluções que falem pra gente que a gente não tem que fazer essa atividade, né? Mas é horrível então, isso. E foi justamente naquela última reunião que eu falei com você que eu tive que jogar na cara da minha chefe, né? Eu falei, olha aqui, eu tenho resolução para não ficar atrás de médico e eu não vou. Isso. Tudo bem que eu entendo que eu não preciso, mas existe uma lei. Então, mais um motivo eu não vou. Isso, Jeane, vem muito daquilo que a gente conversou na aula passada. É um comportamento cultural mesmo. Cultural. E é cultural porque, por exemplo, são poucas pessoas que se dispõem a estar, por exemplo, no momento que nós estamos aqui, conversando sobre isso, aprendendo um pouco mais sobre o que somos e para que existimos, né? Então, saem da faculdade ainda com esse modelo, além de biomédico, atender às necessidades biomédicas, de estar submisso, né? Ontem eu estava vendo uma fala da professora Ana Maria, que inclusive eu usei como referência aqui para vocês, e ela falou exatamente isso, que a falta do conhecimento sobre quem somos nos coloca numa posição servil, né? A gente está ali para servir. E aí, quando a gente tem o conhecimento sobre quem somos e o que fazemos e o impacto social da nossa atividade, automaticamente a nossa postura vai ser diferente e a gente consegue ir mudando o nosso contexto, né? Então, a gente tem que se preocupar, eu sempre falo isso, se preocupar em modificar o nosso pequeno mundo. E aí, quando juntar essas 9 pessoas que estão aqui modificando o seu pequeno mundo, um mundo bem maior foi modificado, né? Diante da nossa postura, da nossa fala, do nosso conhecimento que é expressado. Então, é isso que a gente tem que se preocupar e eu estou feliz de ver vocês aqui, viu? Vamos adiante. Alguma dúvida nesse contexto? Então, eu até me perdi no que nós estávamos falando, por que nós estávamos falando disso? Nas 2 intervenções, 2 perguntas, evidências e inferências. Maravilha, muito obrigada. Então, exatamente isso. Quando o meu paciente chega lá com a dor precordial, ele está relatando para mim uma dor precordial, eu estou vendo que esse paciente está com dispneia, está com batimento de asa de nariz, vou avaliar a saturação desse paciente, a saturação está baixa, eu preciso saber do diagnóstico como enfermeira para eu atender ele ali? Não, naquele primeiro momento não. Então eu já posiciono meu paciente no leito, já mantenho a cabeceira elevada, já coloco os protocolos me respaldam a colocar oxigenoterapia, já avalio o nível de consciência dele, já prescrevo para avaliar o nível de consciência a cada 15 minutos, porque ele está com a dor precordial. Pode diminuir o débito cardíaco por conta dessa dor, pode diminuir a perfusão cerebral, o nível de consciência dele pode alterar por conta disso. Então, eu já estou no momento de predizer o que pode acontecer. Já prescrevo tudo que eu tenho que fazer para avaliar todo aquele contexto. Já avalio débito urinário, vejo qual foi a última vez que ele fez xixi, vejo qual foi a última vez que ele fez cocô, inclusive, porque se esse paciente está com suspeita de infarto e ele tiver feito cocô, vamos supor, há 5 dias atrás, ele pode ter vontade de ir ao banheiro, ele pode fazer esforço para ir ao banheiro, se ele de fato tiver infartado, pode inclusive aumentar a área de lesão. Então, veja como a gente tem que pensar em várias coisas, em várias respostas indesejáveis. Tá infartado? Tá, bom.
Isso vai ser uma preocupação, primeiro, da equipe médica. Eu vou auxiliar a equipe médica com toda certeza. E aí eu já tenho que pensar, naquele momento, pronto, já fiz a minha atividade como enfermeiro, né? Isso é tudo muito dinâmico, não é agora é isso. Não, é tudo no mesmo momento. Fiz a minha atividade como enfermeiro, deixa eu inserir, vou ver as situações que inserem esse paciente no protocolo de infarto, já faço o acesso periférico desse paciente, já coleto a amostra sanguínea para verificar os marcadores, faço um eletrocardiograma nesse paciente. Então, é tudo muito dinâmico. No mesmo momento, nós vamos conseguindo atender as 3 vertentes de atendimento. Enfermagem, como ciência autônoma, né, individual e independente, alcançar as necessidades da equipe médica, e ali não só eu como enfermeira, mas o fisioterapeuta também, o técnico de enfermagem também, posteriormente a nutrição, e também atender às necessidades determinadas pelo protocolo que a instituição e a unidade preconizam. Então, isso é tudo muito dinâmico. Quais são as evidências? A evidência é que ele está com dor precordial, a evidência é que ele está com a respiração alterada, batimento de asa de nariz, uso de musculatura acessória, isso é uma evidência. Quais são as inferências? As inferências dentro do meu contexto. Dor precordial, qual é o diagnóstico que eu posso trazer? Uma dor aguda. Se esse paciente está com dor precordial, eu observei também que ele está com ansiedade. Essa ansiedade pode aumentar a dor? Com toda certeza, essa é uma inferência. Então, eu vou intervir também no contexto de ansiedade no meu paciente, eu vou intervir no contexto de dor, posicioná-lo adequadamente, explicar para ele o que pode estar acontecendo. Você não vai antecipar um diagnóstico, isso não é sua função, mas você pode dizer para ele, olha, você pode se sentir desconfortável em relação à respiração, mas é porque está sentindo dor. Isso já traz uma diminuição na ansiedade do paciente. Ansiedade já foi uma inferência. A diminuição da perfusão que pode acontecer é uma inferência ou uma evidência? Pensem, eu não verifiquei ainda que está com a perfusão periférica ruim. É uma inferência ou uma evidência? É uma inferência. A evidência é que ele está com a dor precordial. Presumo eu que essa dor precordial seja por conta do infarto. O débito cardíaco vai estar diminuído por conta da dor precordial, que possivelmente seja um infarto? O que vocês acham? Sim, pode estar diminuído. Sim. Se esse débito cardíaco de fato estiver diminuído, infiro eu que ele vai ter uma alteração na perfusão periférica. Entenderam? Sim. Infiro eu que ele terá uma alteração na perfusão renal. Infiro eu que ele vai ter uma alteração na filtração glomerular. E todas essas inferências vieram a partir de uma evidência. Qual a evidência? A dor precordial, batimento de asa de nariz, função respiratória prejudicada. Entenderam?